como que seria para aposentadoria, né? Porque no caso dela, ela tem Sim, exame genético que comprova a trimetilaminura primária, sim, e ela iniciou o manejo clínico com a equipe do CEAPOS e com os profissionais, sim, mas ela não encontrou, não ficou satisfeita, não conseguiu minimizar o sintoma de uma maneira satisfatória, e ela sim, estava pensando em sair do emprego atual sim, para tentar uma aposentadoria, porque ela se sente constrangida no ambiente de trabalho. sim, sim. Mas no caso dela, não precisa nem ela pedir para sair para poder pedir a aposentadoria, né? Na verdade, seria muito mais fácil de conseguirmos essa aposentadoria ela estando no emprego. Porque o primeiro passo é, por exemplo, caso ela está se sentindo constrangida, falar com o RH para tentar fazer ela trabalhar de home office, se for negado, tentar remanejar ela de mais alguma forma, e aí assim pedir um auxílio doença. Começa pelo auxílio doença, certo? Ela vai passar pela perícia médica, a gente pode juntar exames e laudos de psiquiatras, a própria mudança da rotina dela dentro do trabalho, né, sendo remanejada em vários setores para tentar se adequar, até psicólogo, médico do trabalho, da empresa, tudo isso pode se pegar laudo para poder injetar nesse auxílio-doença. E aí pedir a conversão para a aposentadoria, porque vai chegar um dado momento que a própria situação que ela vivencia vai impedir que ela esteja trabalhando de fato alguma sede de alguma empresa. Se a empresa de fato não disponibilizar, né, um trabalho home office para ela, então vai ficar um pouco complicado. E aí vai afetar, né, toda a questão emocional, se tiver de fato um acompanhamento bom, né, com um psiquiatra, psicólogo, terapia, é, até mesmo essa questão do dermatologista, né? Todo o médico geneticista, todos esses laudos a gente junta e pede a aposentadoria dela. Seria muito mais fácil fazer dessa forma. Porque, assim, essa enfermidade, ela é um caminho novo no judiciário, né? Tem surgido várias decisões, várias situações nesse sentido, e que a gente precisa realmente se abastecer de documentos nesse sentido. Se o caminho não tem um caminho só para ser trilhado, por exemplo, de médicos, de um profissional específico, né, por exemplo, como um dermatologista, um geneticista, a gente pode pegar de outros profissionais, psiquiatra, a gente pode partir para o médico do trabalho, pode partir para provas dentro do ambiente do trabalho, conversas, testemunhas, tudo isso ajuda para que a gente possa fazer esse pedido no judiciário. Porque, assim, vai fazer o pedido, o primeiro passo é pedir na plataforma do INSS, na via administrativa. Só que o que acontece? O INSS, ele nega tudo. Ele vai negar, né? Assim como ele nega outros auxílios para outros tipos de enfermidade. É de praxe o INSS fazer isso. Então, a gente vai pegar o indeferimento e vai entrar com ação no Poder Judiciário, da Justiça Federal. Mas, assim, é bom que eles fiquem cientes, aqueles que ainda trabalham, que ainda estão ali no ambiente de trabalho, tentando se adequar de alguma maneira dentro de algum setor ou no home office, é bom que entendam que podem, ali ainda dentro do trabalho, eles podem ali acumular provas, né, de que estão tentando, mas que não tem mais essa possibilidade. O que está gerando uma incapacidade, entendeu? Entendi. Então, é sugerido que o paciente que está trabalhando, que deseja obter uma aposentadoria, que ele primeiro pense em obter um auxílio-doença enquanto Isso, ele permanece em trabalho, exatamente. aí para Exatamente. depois converter esse auxílio-doença em uma aposentadoria, à medida que vai se juntar documentos ou laudos e Isso, documentos que isso. mostrem que aquela condição é permanente. Isso, exatamente. Inclusive, essa triagem, todo esse processo que passam dentro da associação, né, a triagem médica, isso são provas muito boas, né, porque existe ali um campo específico, uma associação específica tratando daquilo ali, daquela enfermidade, entendeu? Dando suporte para os pacientes,
e que vai dar uma força de prova dentro de um processo absurda. E aí você acha que quando a gente tiver formalizado o laudo da. Porque a gente tem, por exemplo, a gente tem nutricionista, a gente tem psicólogo, a gente tem conciliador genético, farmacêutico, mas o laudo médico tem uma força maior. Exatamente. É o laudo médico, mas pode fazer, por exemplo, até a ficha cadastral deles dentro da associação, o passar pelo psicólogo, todo esse, vamos dizer assim, o prontuário deles, né? O prontuário deles e de todas as etapas que eles passaram, isso ajuda muito. Legal. Muito, entendeu? Então, assim, é excelente. É algo que, assim, dá uma prova absurda dentro do processo. Porque, assim, é o novo, vai ser novo, porque o médico perito da Justiça Federal e tanto do INSS, eles não têm, por exemplo, até vou te dar um exemplo, a fibromialgia. Quando o paciente chega lá para poder fazer a perícia, eles não estão acostumados, eles não têm ainda, por mais que já esteja mais divulgado a fibromialgia, eles não têm aquela visão a respeito da situação, certo? Então, a primeira coisa, o que eles fazem? Deixa eu olhar a tua mão. Aí faz assim, tá bom. Aí quando vê, está indeferido, mas não tem nada a ver. O que a mão vai dizer de fibromialgia? Entendi. Sabe? Então, assim, eles adotam uns métodos totalmente equivocados. Não há uma qualificação de profissionais. Então, para que eu possa trazer um convencimento para o magistrado dentro de um processo, eu preciso, de todas as maneiras, mostrar o caminho para ele. Até mesmo pedir uma audiência para que o próprio médico especialista venha explicar, clarear ao magistrado o que se trata da enfermidade, né? Como é que está em um âmbito nacional sendo tratado e a conduta proposta para esses pacientes. Isso seria excelente, vai abrir um caminho gigantesco para todos os pacientes. Então, você acha que a gente formalizando a associação e depois dando uma credibilidade a essa associação, mostrando que ela agregou conhecimento sobre essa doença, elaborou material que está disponibilizado na internet, forneceu palestras gratuitas sobre a doença para mostrar que a gente tem esse conhecimento. E aí a gente mostrando que aquele paciente está em acompanhamento conosco, que ele iniciou o manejo clínico, que ele acompanhou com a psicologia, que ele que ele avançou na nossa linha de cuidado, isso já é um bom argumento para a gente tentar transformar o auxílio-doença numa aposentadoria. Isso, porque aí a gente ganha decisões dos magistrados, principalmente, vamos dizer, São Paulo, outras regiões, quando eu vou tentar explicar numa linguagem bem fácil para todo mundo entender. Quando um juiz ele dá uma decisão a respeito daquela situação, por exemplo, dessa questão dessa enfermidade, concedendo ao paciente o auxílio-doença e convertendo a aposentadoria, ele abre precedentes para os outros tribunais para que venham dar a mesma decisão, certo? Então, se a gente pega um processo desse, né, e traz essa quantidade de provas mostrando que existe uma associação, pedindo, né, que os médicos especialistas ou o presidente da associação venha até se manifestar nos autos a respeito, né, da enfermidade, isso vai ser muito bom. Vai ser excelente. Entendeu? Tá. Maravilha. Mais uma perguntinha. Antes de falar dos suplementos ou do auxílio que o SUS pode fornecer para o paciente ainda no trabalho, tinha mais uma pergunta sobre aposentadoria. Deixa eu só me organizar aqui para saber, para relembrar. Eu acho que o paciente que não está trabalhando, ou que já trabalhou durante um tempo, qual que é o critério para saber se ele tem possibilidade de pedir auxílio-doença e também a aposentadoria? Ele tem que ter contribuído. Assim, eu vou tentar deixar bem claro as duas situações. A aposentadoria, as pessoas elas só conseguem se aposentar se elas contribuíram para o INSS, né? Ou trabalharam de carteira assinada, ou trabalharam como autônomo, foram lá, pagaram o INSS, tem aquela contribuição, certo?
Eu adoeci, eu estou com uma enfermidade que está me incapacitando para o trabalho. Só que eu não estou mais trabalhando, mas eu contribuí. Então, eu tenho que ver qual foi o período, se tem muito tempo que já passou que eu não contribuo mais. Porque, por exemplo, se eu saio hoje do meu emprego, né, e descubro uma enfermidade mês que vem, eu posso pedir muito bem o auxílio-doença e a aposentadoria sem problema nenhum. E ainda o INSS me concede 12 meses de carência, que é chamado período da graça. Depois que eu saio do emprego, eu ainda tenho 12 meses de período de graça para que eu possa pedir auxílio, aposentadoria, seja o que for. Outro ponto, a aposentadoria por invalidez. Né? Tem certos tipos de enfermidade que não precisam estar com a contribuição, ali naquele período da graça, tá? Agora vamos para um outro lado, o BPC-Loas, que não é uma aposentadoria, mas é um benefício assistencial que o governo dá para quem nunca contribuiu para o INSS. Mas existem alguns requisitos, por exemplo, no caso, a pessoa tem que ser idosa ou ter alguma deficiência. Só que o que acontece hoje no judiciário? Eles não estão levando mais em consideração só esses dois requisitos, certo? O que eles estão dizendo? Vamos ver, a pessoa está incapacitada, de fato, ela não consegue, ela não tem mais condições, ela não tem, a renda dela é baixa, ela não consegue sobreviver com aquilo que tem. Então, peraí, eu vou usar aquilo que eu dou para essa pessoa aqui que é deficiente e idosa, eu vou também dar para essa pessoa aqui. Então, os juízes, eles têm entendido dessa forma. Agora, a gente precisa também suprir esses requisitos de documentação, certo? De laudos e tudo, precisa também tomar todo esse caminho aí e principalmente demonstrar, no caso do BPC-Loas, que a renda é uma renda baixa, uma renda mínima, de no mínimo R$300 por mês, R$400 por mês. No caso do BPC-Loas, é possível obter esse benefício para paciente em meia idade, né, que não é idoso, mas que tem diagnóstico de esquizofrenia ou depressão grave? Consegue, sim, a gente consegue. Também consegue. É uma outra porta que também dá para entrar. Tá, eu pergunto da esquizofrenia não porque tem alguma relação direta com a trimetilaminúria, tá? Mas a gente vê no nosso ambulatório, nos atendimentos do CEAPOS, que tem alguns pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e alguns têm alguma situação mais precária, né, porque não conseguem trabalhar e então precisariam recorrer a esse tipo de auxílio. Sim, sim. Não, mas a gente consegue sim. Muitas enfermidades hoje a gente consegue pelo BPC-Loas também. Maravilha. Agora, outra pergunta sobre quem quer auxílio mesmo durante o período do trabalho. Então, a pessoa está trabalhando, mas ela vai precisar fazer uso de suplementos. Sim. Ela vai precisar fazer exames específicos. Ela vai precisar passar, eventualmente, em algum especialista que a gente não tem na associação e que não consegue oferecer a preço de custo. Ou mesmo um auxílio para passar com os nossos profissionais. É possível obter pela via judicial algum auxílio financeiro para esse manejo aqui? No caso, se a pessoa estiver trabalhando, é isso? Sim. Certo. O que a gente pode fazer? Aí eu já vou sair um pouco do auxílio, do âmbito dos auxílios, auxílio da aposentadoria e BPC-Loas. Eu vou sair desse âmbito e vou te levar para outro. No caso, ele não precisa se afastar do emprego. Se ele está precisando passar para usar a medicação, qualquer coisa, exames, fazer um exame, por exemplo, genético, o que for, aí vai depender. Se ele não tem plano de saúde, a gente pode entrar pela via do SUS, faz o requerimento junto à Secretaria de Estado da Saúde do município que a pessoa mora, solicitando, porque o Estado ele é obrigado a fornecer, certo? E aí, no caso, se o Estado disser assim, não, eu não tenho, porque ele vai responder o pedido, certo? E ele vai dizer, eu não tenho. E aí entra-se com a ação, o Poder Judiciário, e pede-se o bloqueio dos valores ou o fornecimento. E aí é determinado pela Justiça que o Estado vem ali
pagar ou o tratamento, ou a medicação, ou o exame para aquela pessoa. No caso de plano de saúde, é a mesma coisa, é a mesma via. Você entra com pedido administrativo, se o plano de saúde negar, né, a cobertura daquele tratamento, exame ou medicação, entra-se com um pedido judicial, demonstrando que o plano de saúde está sendo pago, né, que houve um pedido médico específico para aquela situação, e aí o juiz também determina que o plano venha pagar, cobrir aquele custeio. Entendi. E como que eu faço para demonstrar que aquele exame é indispensável? No caso, aí vai dar prescrição médica, certo? O médico, ele tem que... por isso que é bom todo esse levantar de documentação, porque a partir do momento que eu demonstro que aquele paciente ele faz parte de uma associação, ele está passando por uma triagem, e todos os médicos estão indicando, estão fazendo uma indicação que existe uma viabilidade, uma possibilidade para ser o diagnóstico daquela doença e que necessita de forma específica daquele exame para isso, eu ganho uma viabilidade muito grande com o magistrado para que ele, de fato, venha se convencer daquilo. Tá. Mas aí o médico, todos os médicos têm que estar ali indicando, certo? Entendi. Tipo, a gente vai construindo com a nossa credibilidade e também com informações técnicas para mostrar, ó, para investigar essa doença, que pode ter protocolo ou pode não ter, mas ainda que não esteja muito claro, a gente recomenda fortemente fazer esse exame, porque assim a gente vai descartar esse outro diagnóstico diferencial, isso. Ou a gente precisa que use esse suplemento porque tem algumas evidências de que ele funciona nessa doença. Isso, e inclusive é um direito fundamental do paciente isso. É um direito nosso, como cidadão, ter o melhor acesso à saúde. E a partir do momento que o médico, o especialista, ele está ali indicando que aquele paciente ele precisa daquilo ali, daquele exame, medicação, o Estado ele é obrigado a fazer isso. Existe uma obrigação estatal para isso. Isso é algo que é tão forte que está na nossa Constituição. Entendeu? Maravilha. Então, não existe não é uma, vamos dizer assim, uma lei que é só de um Estado, não. A nossa lei suprema, a lei que rege o nosso país, diz isso. Então, ninguém pode quebrar esse sistema. Entendeu? Maravilha. Eu acho que talvez os outros queiram fazer perguntas também. Sim. Maravilha. Você quer ler? Eu gostaria de fazer umas perguntas também. Acho que pode ser primeiro a Elzita e depois a gente vai para as perguntas do Kaique. Pode ser? Nossa tesoureira. Pode falar, Elzita. Bom, é que assim, eu já acabei pedindo a demissão, porque meu psicológico acaba ficando muito abalado, e daí eu chego no nível em que eu não consigo mais nem raciocinar direito, eu só quero não mais continuar. E daí eu acabo pedindo as contas, eu já saí de vários empregos, e eu não tenho estabilidade profissional para, de repente, fazer um tratamento com a CEAPOSE, por exemplo. Sim. Gostaria muito, mas eu não consigo. Tipo assim, eu fico 3 meses no trabalho, saio. Fico 2 meses, saio. Fico 5 meses, saio. Eu não consigo. Em todos eu já tentei home office, mas eles não dão oportunidade. E daria, porque eu trabalho com vendas. E eu acho que a gente fica um pouco também com receio, né? Fica com vergonha de comentar algo assim, porque é particular. E daí a empresa inteira vai saber. E daí gera uma coisa de vergonha mesmo, e a gente acaba não correndo atrás, né? Eu nem sabia que podia correr atrás de tentar judicialmente um trabalho home, né, na empresa em que a gente já trabalha. E daí a questão, como eu já pedi demissão, de novo, eu gostaria de saber se o laudo precisa ser, de repente, de um psiquiatra público ou pode ser particular, por exemplo. Pode ser tanto do particular quanto público. Não tem uma obrigatoriedade que seja público, não. Pode ser qualquer um dos dois. Tá, e daí eu já posso entrar como advogado, de repente, já na primeira
Na primeira vez que eu tenho, na primeira tentativa, ou eu tento primeiro e depois, se não for Olha, aprovado? eu te aconselho o seguinte, porque o primeiro pedido tem que ser na plataforma do INSS, certo? Sim. E eu aconselho a ter uma orientação para que o próprio advogado faça isso para você. Por quê? Porque ele vai fazer a análise da documentação que precisa, certo? Se estiver faltando alguma coisa, vai ficar mais fácil para ele orientar o que está faltando, e ele vai fazer todo o procedimento. Ele vai acessar a plataforma, lógico que você vai precisar se cadastrar, né, no INSS, naquela plataforma chamada Meu INSS, e precisa de um cadastro ali. E aí o advogado vai entrar nessa plataforma. Antes disso, vai marcar com você para olhar toda a documentação que você tem. Se tiver faltando alguma coisa, precisa ser juntado antes. E aí sim fazer o pedido administrativo, certo? Nesse pedido administrativo vai ser marcado a perícia, que pode ser, eu te digo que vai ter 90% de chance de ser negada, certo? Mas quem sabe pode ser que seja deferida, a gente nunca sabe, né? E aí, Sim. pegou a negativa do INSS, aí vamos partir para a via judicial. Aí você vai passar pelo perito médico da Justiça Federal, certo? E aí vai ter todo o processo, ele vai te analisar, vai te consultar, vai ver os laudos médicos que tem, vai ser pedido uma audiência, o juiz vai te ouvir também, e aí sim vai deferir o auxílio doença de início para depois converter numa aposentadoria. Tá? Porque aí para uma aposentadoria você vai ter que passar novamente depois de um tempo, por exemplo, se ele deferir o auxílio doença por 2 anos. Geralmente, por exemplo, paciente oncológico, eles deferem por 2 anos o auxílio doença. No final desses 2 anos, você quer a conversão para aposentadoria, vai de novo ter que passar pela perícia, para ver se de fato a doença agravou, se de fato você está realmente incapacitado para voltar, para retornar. Entendeu? A sua ideia era entrar com esse laudo por ansiedade, por alguma questão psiquiátrica? Então, é porque assim, eu já desenvolvi vários outros problemas por conta disso. Eu tenho ansiedade crônica, eu tenho estresse crônico. Então, assim, eu não tenho mais memória. Eu tenho 36 anos, não tenho memória. Esqueço tudo. Vai causando outras doenças corriqueiras imunológicas, porque a minha imunidade baixa muito. Sim. Quando eu começo a trabalhar, em um mês de trabalho, eu posso comer 10 quilos de comida. Eu emagreço, tipo, no mínimo 10 quilos. Sim. Assim, o estresse é tão grande, tanto que esses dias que eu tô em casa eu já ganhei quase 10 quilos de novo. Tipo assim, não é que eu paro de comer, não. E às vezes, assim, a gente fica tão abalada psicologicamente que a gente não consegue seguir uma dieta que deveria, né, que a gente deveria fazer para controlar a doença. A gente não consegue, porque às vezes a gente acaba descontando na comida, ou por pressa, ou está fora de casa. Ontem mesmo eu fui no CRAS, né, tentar o Bolsa Família, e eu peguei um Uber com a minha mãe, e como eu estava um pouquinho atrasada, eu falei, vou tomar um pouquinho de leite. Metade de uma xícara de leite foi o suficiente. Assim, o Uber tava, tipo, passando mal, tossindo, com incômodo, espirrando. Você percebe nitidamente, e, tipo assim, é só quando eu falo. Tá normal, Sim. eu falo, e assim, ninguém relata odor, assim. Então, é uma causa mais de alergia mesmo, assim, uma coisa assim, bem específica. Tipo, as pessoas passam mal mesmo, tossem, ficam extremamente incomodadas, inquietas. Sim. E abala muito o psicológico. Eu já trabalhei em um lugar em que a menina se estapeava do meu lado, na mesa, porque atacava a rinite dela, a sinusite, ela ficava o dia inteiro com o nariz escorrendo, o dia inteiro, ela era branca, ela ficava com o rosto inteiro inchado, vermelho, e ela ficava o dia inteiro no banheiro, ela pegava um rolo de papel higiênico, deixava na mesa dela, porque ela não aguentava, ia no médico, tomava antibiótico, tudo, e ela falava que era só lá, na empresa, e ela sentava do meu lado. Então, assim, são coisas que vão mexendo com o nosso psicológico, que a gente não consegue, chega uma hora que a gente não consegue mais nem raciocinar, a gente só quer sair dali e não voltar nunca mais. É basicamente essas coisas que acontecem. Então, assim. É nesse nível de bizarrice que a gente fala, e a gente está por anos tentando provar isso, mas é muito difícil, gente. É exatamente do jeito que ela está falando ali.
Só que algumas Sim, pessoas... é triste. A gente vai pro banheiro chorar, porque você não quer adoecer as pessoas, né? E daí você fica, poxa, e o dia inteiro, 8 horas por dia, num ambiente em que você não tem o que fazer, e as pessoas passando mal do seu lado. E não é coincidência, porque assim, todo mundo que eu questionava, mas você, fora daqui, você fica assim, não, é estranho, não sei o que é um ambiente, alguma coisa. E assim, é uma tortura psicológica muito grande. E daí você não tem psicológico pra nada. Você não tem psicológico pra fazer uma dieta, você não tem psicológico pra correr atrás de nada, você acaba saindo do emprego. Eu admiro pessoas que consigam trabalhar ainda. Tem esse nível de problema, porque não dá. E você não tem estabilidade pra nada, nem pra tentar um tratamento. Uma pergunta, Michele, você acha que a gente enquadraria esses relatos em uma ansiedade generalizada, uma depressão, ou a gente pode tentar enquadrar de acordo com o relato mesmo, da forma como com esse relato diferente que elas trazem? Olha, pode tanto ser pela via, né, psicológica, né, psiquiátrica, por depressão, ansiedade crônica e tudo, pode se tentar, não precisa, Zita, você tentar o Bolsa Família. Você pode pedir o auxílio doença na via administrativa, tá? Pode ser feito isso por essas questões psicológicas também. Agora, seria interessante pegar essas questões, esses laudos da parte psicológica e emocional, e juntar com outros laudos que estão ali andando lado a lado para poder tentar diagnosticar a enfermidade. Entendeu? Se tiver de outros profissionais, também pode se juntar, porque aí vai te ajudar para pedir a conversão em aposentadoria. Minha dúvida agora é referente ao laudo mesmo, porque assim, o Alan até tinha falado para mim que é muito difícil um profissional, né, na área da saúde querer fornecer esse laudo, até porque eles são muito cobrados e tudo mais. Só que assim, eu vou tentar, ainda não tenho laudo, só tenho exame. Só que assim, eu tô pensando se não for me dado esse laudo, sabe? O que eu posso fazer? Eu posso, de repente, entrar com uma ação judicial para conseguir um laudo? Como Não. que Não, no caso, a gente não tem como entrar com uma ação, porque a gente não pode obrigar o profissional a emitir, tá? E não é que não tem profissional que emite laudo, é uma questão assim, financeira, uma questão de acesso. Então você precisa encontrar um profissional que te acompanhe. Assim, o psiquiatra, geralmente você não tem como você marcar uma consulta para emissão de laudo. Então vai ter que ser um psiquiatra que te acompanhe, que te medique, ou então que te avalie mais profundamente em várias sessões. E aí sim, não, agora eu concordo, agora eu estou enxergando que isso é uma ansiedade, que isso é uma depressão. Não, agora eu estou enxergando que isso é uma coisa diferente, que chama trimetilminúria. Então, a gente precisaria ter um profissional próximo de nós que pudesse conhecer mais da doença ou do perfil dos pacientes para poder nos ajudar mais, e isso leva um tempo, entendeu? Não estou dizendo que não tem, mas é uma questão financeira e de confiança, de estabelecer o vínculo com o profissional. Não sei se eu expliquei da melhor forma, mas assim, eu pessoalmente estou buscando me aproximar de psiquiatras para contar como profissional de saúde, como estudante e profissional de saúde, estudante de medicina e profissional de saúde, todos os relatos que eu estou ouvindo. E aí eu tenho conseguido um ou outro que está se disponibilizando para atender a gente a preço de custo ou atender a gente com valores mais reduzidos para poder viabilizar que vocês acompanhem com eles para que eles possam fornecer os laudos. Sabe por quê, Alan? Porque assim, eu acredito que de repente a grande maioria das pessoas lá do grupo conseguissem se aposentar, aprovar tudo certinho, seria muito mais fácil fazer um tratamento, porque a questão é financeira mesmo, poucas pessoas conseguem estabilidade profissional, dinheiro suficiente para fazer um tratamento, aí não consegue se aposentar, aí não consegue nem se cuidar, nem trabalhar. Então, de repente, a aposentadoria até com certeza ajudaria nessa questão do próprio tratamento, porque a pessoa teria o dinheiro para, de repente, iniciar alguma coisa, com calma, teria psicológico, porque, querendo ou não, a correria do trabalho também, dependendo do trabalho, que eu trabalho com vendas, é extremamente estressante por si só. E fora, tem o problema da doença, que, assim, 8 horas de trabalho. Aí mais 1 hora de ônibus para ir e 1 hora de ônibus para voltar.
Então, 10 horas do dia passando mal. O estômago doendo, a barriga doendo, falta de ar, daí dá taquicardia, dor no coração, dor no estômago. Tanto que eu não sei se foi isso, mas eu não resisti. Eu sentia dor todos os dias na barriga. E infelizmente, eu perdi o meu bebê. Então, assim, é triste porque aí a pessoa não quer dar o laudo porque tem a questão financeira. Mas como que a pessoa vai ter dinheiro suficiente para ter um acompanhamento se ela está desempregada? Aí entra nessas questões, assim, que é complicado, entendeu? Por isso que eu acho que um médico lá com laudo, ele mesmo deveria investigar se a doença incapacita a pessoa ou não, antes de negar um laudo, por exemplo. Mas, assim, só esclarecendo uma coisa, para aposentar, não necessariamente, por exemplo, se o paciente ele iniciou essa triagem e ainda não concluiu ela para saber de fato se o diagnóstico for fechado nisso, a gente pode pegar outras vias. Por exemplo, pode aposentar pela área. Ficaria mais fácil que, de acordo com o caso da pessoa, eu analisar em qual porta eu vou entrar. Certo? Se ele tem... Oi. Certo. O que eu falei foi que não necessariamente a gente precisa ter um diagnóstico fechado a respeito da enfermidade, certo? O que, se existem outras coisas que estão acontecendo com o paciente, por exemplo, já tem um diagnóstico de ansiedade crônica, ou uma questão mesmo psiquiátrica que foi gerada por isso, a gente pega esse laudo e a gente vê em qual porta a gente vai entrar para poder pedir essa aposentadoria. Seria muito bom se, de fato, a gente conseguisse já todos esses laudos, já tivesse todo com essa via organizada de triagem, para que a gente chegue ao diagnóstico final, né, daquilo que a gente, de fato, está buscando dessa enfermidade. Mas, se não tem, a gente não vai esperar que até isso venha se concretizar. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar o caso concreto, vou ver o caso de cada um, para poder analisar a documentação que tem, aquilo qual foi o profissional que já passou e quais são as sequelas que aquela pessoa já tem, para que eu possa acessar esse auxílio para a pessoa continuar o seu tratamento e chegar na via final que a gente está querendo. Entendeu? Entendi. Pode ser feito dessa forma. O importante é que vocês alcancem esse patamar financeiro para que venha fazer a triagem necessária que precisa. De repente, o auxílio doença, o auxílio doença ele tem um valor fixo? Vai depender de quanto é o salário da pessoa. Mas geralmente depende. Se, por exemplo, se a pessoa ganha 2.000, sai em média um auxílio de 1.800, por aí. Se a pessoa ganha uns 3.000, o auxílio é 2.000 e alguma coisa. Então depende de quanto ela ganha. De quanto é que ela contribuiu para o INSS. Quanto foi descontado do salário dela todos esses anos. E o auxílio não oncológico, o auxílio para questões psiquiátricas, mais, por exemplo, depressão, ele tem uma duração também de 2 anos ou é menos tempo? Não, depressão é menos tempo. Porque existe uma avaliação mais célere nisso. Por exemplo, às vezes eles deferem por 5 meses. Raciocínio não é que vai acabar em 5 meses. Chegou no 5º mês, perto da prorrogação, eu peço o pedido de prorrogação. Talvez eles marquem uma nova perícia. Aí seria necessário fazer um laudo atualizado novamente, o médico informando, o psiquiatra informando que ele está ainda usando a medicação contínua, né, para aquela situação, a evolução do quadro dele, e aí ele continua, vai prorrogando até o INSS dizer assim, não, tá bom, agora eu não vou dar mais. Aí a gente entra com um pedido de aposentadoria. Entendi. Entendeu? Mas tem, gente, assim, eu quero muito que vocês saiam dessa conversa, assim, entendendo que há via para todas as formas. Eu não estou falando que é a via do jeitinho brasileiro, que a gente vai dar um jeito, não. Existe a via para a gente alcançar e existe também a habilidade do advogado para que ele veja qual é a documentação, qual é o laudo necessário para que eu possa acessar aquele auxílio mais rápido para o paciente. Entendeu? Então, sim, eu quero que vocês saiam com esperança daqui, que há um jeito, há uma forma de ser feito. Entendeu? Maravilha.
Michele, a gente tem, os pacientes às vezes nos procuram com queixas, essas queixas mesmo que a gente está conversando aqui, e a gente esclarece que, continuando o passo a passo com a gente, depois que o paciente passar com a doutora Iana, a médica dermatologista, o passo seguinte é encaminhar para você, que você estaria no passo número 8 do nosso programa de qualidade de vida, que tem 11 passos. Sim. Claro que tem vezes que pode passar antes, tem vezes que a gente vê que não, ela agora ela não consegue dar continuidade com nenhum outro tratamento se não passar com um advogado e não tirar um benefício antes. Ou então tem alguma questão urgente e a gente até encaminha. Mas tem alguns pacientes que nos dizem assim, não, mas eu não tenho dinheiro para passar com a advogada. No caso dessa consulta toda que a gente está fazendo, por exemplo, isso teria um custo? Ou você... Não, como eu assim, desde o início eu me comprometi, né, de que eu prestaria assessoria jurídica, essa consultoria, que no caso é fazer essa análise de documentos, conversar com o paciente, dar direção e orientação, eu faria de forma gratuita. Eu estou ofertando para os pacientes, tá? A gente fica aí 1h30 nessa consultoria, lógico que agendado, marcado certinho, né, de forma virtual. Eu estou com um escritório também que já está iniciando no Rio de Janeiro. Talvez os pacientes que estejam de lá podem, se quiser fazer virtual ou presencial, não tem problema nenhum, tá? Posso também ir até São Paulo, marcar um dia também para que eu possa, sei lá, conversar com vocês de perto, alguma coisa do outro tipo, com o corpo aí da associação. Mas a minha consultoria é gratuita. Agora, passou da consultoria, de fato, a gente vê que tem viabilidade para dar entrada no auxílio, aí vai ser cobrado os honorários. E aí, como eu falei para ti, não é que a pessoa vai se assustar, eu preciso pagar advogado agora disso. Não. Toda a causa previdenciária, ela é paga quando a pessoa começa a receber o auxílio, de modo equilibrado, claro, né? Mas é dessa forma. Então, à medida que a pessoa tem o êxito, ela consegue receber um auxílio ou benefício, um percentual desse auxílio-benefício vai ser para pagar os honorários do advogado. Isso, exatamente. Exatamente. Agora, uma coisa que seria interessante, fugindo um pouco dessa questão de honorários, a dispensa discriminatória acontece demais nesses casos. O paciente está ali trabalhando, tentando ter sua rotina, e aí o empregador vai e dispensa ele de forma arbitrária, né, discriminatória. Cabe indenização, cabe reintegração ao emprego, cabe indenização, e todas as verbas salariais e rescisórias do empregado cabe nesse caso. Então, se alguém estiver passando por isso, também tem jeito de se resolver. Tá? Legal, muito legal. Então, Elzita, eu acho que o que a gente poderia te recomendar nesse momento é que agende com a doutora Michele um horário para você apresentar. A gente pode te fornecer o seu prontuário, tudo que a gente conseguiu juntar do que você nos passou e das consultas que você fez com a equipe do CEAPOSE. Eu não sei se a gente já tem essa credibilidade toda, porque a gente ainda está se formalizando como associação, e você foi atendida também por estudante de medicina. Eu sou estudante de medicina, mas eu já sou mestre em aconselhamento genético, talvez eu possa falar um pouco mais, mas eu te oferecer um relatório, mas também não é algo que tem um peso de um laudo médico. Mas, enfim, a sugestão seria você ver se você tem um acompanhamento de um psiquiatra, buscar esse acompanhamento com um psiquiatra, porque de qualquer forma você vai precisar para poder se manter estável nesse período, porque não é uma coisa imediata, sabe? Não é uma coisa que vai demorar um ano, 2 anos, né, até obter esse auxílio-doença, 1 ano, pelo menos. No caso do auxílio-doença, assim, a gente faz o pedido, vai demorar, vai depender da data da perícia, né, do INSS. Às vezes, com 2 meses, consegue agendar a perícia. Aí sai analisar a perícia, deferiu, ela começa logo a receber no mês seguinte. Tá. Tem possibilidade de ser antes, né?
Bom, tem sim. Então, e aí, mesmo se você não tem esse psiquiatra, então eu recomendo passar com essa consultoria com a doutora Michele, porque ela vai avaliar o que você já tem, o que você não tem, quais documentos que faltam, e te orientar como conseguir esses documentos, para você dar entrada no auxílio-doença, que mais para frente vai poder ser transformado numa aposentadoria, para poder viabilizar a continuidade do tratamento conosco, né? Que a gente quer. Entendi, eu tava até, de repente, pensando numa saída de passar no CAPS, de tamanho desespero que eu já tô, porque assim, eu não sabia como funciona essa parte do laudo, se iriam aprovar, porque assim, eu marquei psicólogo na UBS aqui, mas tem 100 pessoas na frente. Então, assim, sabe Deus quando eu vou conseguir passar na consulta. Então, por isso que eu tava até pensando em pagar de repente, ou tentar passar no CAPS, eu não sei como que funciona lá, para ver se eu consigo um psiquiatra público mesmo, porque, assim, não dá mais, sabe? 2 pessoas já se mataram esse ano dos grupos, assim. Tem níveis, assim, que é complicado mesmo. Um deles era um colega meu, sabe? O Luciano, do Norte. Não, lá o do Luciano eu Nordeste. lembro, mas teve mais gente cometendo suicídio? Sabe, assim, todo mundo em algum momento que tem esse problema, várias vezes, tem pensamentos suicidas, porque é tipo, sabe, é não ter uma vida, um mínimo para viver, assim, sobrevivendo, e é triste, porque você com o psicológico abalado, você não consegue raciocinar direito, Com você certeza. não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada, nem um tratamento não consegue. E acrescento mais, a pessoa sem esperança, ela não consegue enxergar muita coisa. Se sem você não tiver trabalho. esperança, não tem, é bem complicado, mas a gente, unindo forças, a gente vai conseguir sim. O que eu ofereceria também para a Eusita é que a gente tem acompanhamento psicológico de crise, que é assim, uma sessão específica para a pessoa que está em crise. Então, marca para amanhã, porque para ver se eu consigo parar de ter pensamentos suicidas, por exemplo. É uma coisa que a gente tem, custa R$50 e tem essa possibilidade. Outra coisa por R$50 também, você consegue fazer 2 sessões quinzenais num grupo terapêutico, com um psicólogo psicanalista, que já está acompanhando o grupo de pacientes da associação. Então, temos um grupo de apoio que é quinzenal, por R$50 ao mês. Por R$100, você consegue acessar o grupo terapêutico, que aí já é uma dupla de psicólogos especialistas da linha terapia cognitivo-comportamental, que vai fazer um tratamento que dura 4 meses, tem uma supervisão, ou seja, já é uma coisa de uma qualidade maior, que vai ser aplicada a escalas. Essas escalas a gente poderia até disponibilizar para compor os autos, compor uma peça jurídica, porque são escalas validadas que mostram quanto de depressão que a pessoa tem, quanto de ansiedade que a pessoa tem, quanto de risco de suicídio que a pessoa tem. Então a gente tem um apoio psicológico disponível hoje, mas a gente precisa também conhecer aquilo que tem já na própria associação através do CEAPOSE. Mas não é laudo. Não é laudo. Mas também, assim, e também pelo que eu ouvi, Eusita, você falando, talvez se você tiver um horário, marca com a Michele, porque não adianta você ficar maquinando muito, como é que eu faço isso, eu faço aquilo, não sei o quê. Ela tem mais experiência, entendeu? Eu tô tentando... Eu posso atender ela amanhã mesmo. Amanhã, pela parte da manhã, a gente pode agendar, eu já converso com ela. Tá, amanhã eu não consigo, mas a partir de terça-feira, porque na segunda eu vou ter umas consultas que eu consegui pelo SUS. Sim. Mas a partir da terça-feira eu já consigo, em qualquer horário. Certo. Então, só pega meu WhatsApp e aí você fala comigo no privado que a gente marca um horário certinho para você. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom? Nada. E Michele, acho que o último assunto agora já é um pouco mais operacional, não é tanto... É que nós colocamos você no passo 8, né? Porque a gente agrupou todos os profissionais numa sequência, e aí a gente podia te colocar no começo, mais pro fim, e a gente achou que fazia mais sentido colocar mais pro fim, porque a gente ainda tem uma esperança de que muitos pacientes se beneficiem do tratamento e consigam
com algumas dificuldades, mas consigam obter já alguma melhora, passando com a nossa nutricionista, passando com os nossos psicólogos. Você ainda não está acessando a nossa planilha, né? Não. Eu vou te passar o link da planilha de pacientes, e aí seria legal a gente criar uma coluna, se possível, para a gente, quando o paciente chegar lá, passou no passo 7 com a doutora Iana, passo 8, ou então, mesmo que venha fora da ordem, mesmo que venha no passo 1, passo 2, para você marcar lá, ó, eu agendei com o paciente que já tinha feito mas ele passou direto comigo, porque assim a gente consegue ter um mapeamento do processo, porque é um fluxo. Certo. Não, com certeza. A gente está falando de casos isolados, mas a gente sabe que eles vão... A gente tem uma visão de que eles estão aumentando em número, que vai criando um fluxo. Porque a gente não sabe... a gente não sabe se a desbiose intestinal, por exemplo, que é causa de metionínura secundária, se ela não está aumentando por conta da Covid, por exemplo. Ou mesmo se a da trimetionínura primária é maior do que o estimado, porque a gente não tem nenhuma estimativa no Brasil. E o que a gente vê nesses grupos de WhatsApp é que o número é grande de pessoas. Então eu queria ver se eu posso te passar esse link da planilha. Pode, sim, com certeza. Eu já vejo, e o que for necessário para fazer, manda as orientações que a gente já vai seguindo, para poder criar uma rotina e dar seguimento aí ao trabalho. Também, se precisar, agora em setembro, mês de setembro todo, eu estou no Rio. Também, se precisar dar um pulinho em São Paulo, aí eu posso agendar aí com vocês para ir também, ver alguma coisa, alguma questão da associação, ajudar em algo, e colocar à disposição também. Acho que essa é a outra pergunta. A gente está fazendo a formalização, a gente tinha um outro advogado que não está muito próximo ultimamente, o Abrão, mas que acho que não teria problema se a gente contasse mais com a sua ajuda também, porque a gente começou a preencher o DBE, que era o... Sim. A documentação, né? E ficou com algumas dúvidas. Ficamos com dúvidas do preenchimento do DBE. Aí eu pensei em marcar. O Luiz Contador se ofereceu para nos ajudar a preencher, mas a gente não conseguiu marcar. E aí a gente pensou em chamar você para se a gente podia fazer uma reunião só para preenchimento do DBE, ou se a gente passa o acesso para você nos orienta sobre isso. Pode ser. Pode marcar, porque eu até entraram em contato comigo no mês de março, só que aconteceu que eu tive que fazer uma cirurgia. E aí eu passei um tempo, acho que praticamente uns 20 dias sem poder fazer muita coisa. Mas pode mandar o acesso que eu olho, vejo, oriento como tem que fazer, tudo direitinho. A gente também não quer te sobrecarregar, porque a gente sabe que a gente quer... É importante você estar bem para estar... e tá trabalhando para conseguir até ter essa disponibilidade para continuar nos ajudando. Não, com certeza. Assim, eu posso ajudar sim, se tivesse, porque eu penso da seguinte forma, se o que está faltando é isso, para poder concretizar a questão da associação, vamos correr atrás, porque isso vai ajudar o embasamento jurídico do que eu preciso, entendeu? Maravilha. Então, isso aí é algo fundamental. Então, acho que vale a pena a gente fazer. Aquela sua amiga assistente social, ela não conseguiu disponibilidade, né? Eu falei com ela, só que o que acontece? Ela é concursada do TJ também, né? E aí, do Maranhão. Exatamente. E aí ela disse que ela não pode ficar orientando, coordenando estagiários de longe. E também a questão do concurso dela impede um pouco. Mas agora me surgiu uma ideia, não sei se seria bom para vocês. Eu tenho uma amiga minha que está morando aí em São Paulo, médica, só que assim, ela acredita que ela ainda não tem uma especialidade em si. Seria perfeito, não tem problema nenhum. Não sei se posso até na hora que eu desligar aqui, a gente desligar, eu vou ligar para ela para poder passar, porque ela é uma pessoa assim super de se colocar para fazer de fato. Ela pega a causa e vai, eu tenho certeza que ela vai ajudar. Ajudaria muito, até porque a gente tem alguns estudantes que também estão muito interessados, mas que precisam de uma supervisão. Então, assim, talvez a gente troque. Então, eu posso compartilhar um pouco da minha experiência, ela compartilha
já uma coisa mais de alguém que se formou e que já tem alguma experiência, e aí ela vai poder supervisionar os estudantes, assim a gente vai fazer a coisa girar. Ótimo, ótimo, vou falar com ela. Ela está há pouco tempo, acho que ela está uns 4 meses aí em São Paulo, não sei nem se ela já tem um trabalho fixo. Mas até ela me mandou mensagem semana passada, eu vou até conversar com ela já já. Mesmo que ela não tenha muita disponibilidade, até porque vai estar com esse emprego e tal, mas se ela tiver, de repente, um final de semana ou 2 vezes por mês, a gente aproveita esse horário para conseguir ela fazer a supervisão dos estudantes que são mais que estão mais que estão ainda durante a faculdade, que ela com certeza vai ter mais experiência, mais para poder medicar de repente ou pedir assinar alguns pedidos de exame para a gente conseguir ir atendendo as pessoas. Tá ótimo, vou falar com ela já já. Maravilha, eu acho que por hoje é isso. A Lana quer perguntar mais alguma coisa? A Lana também é paciente, não lembro se tem o genético concluído, mas ela trabalha na Secretaria de Educação de uma cidade no Rio de Janeiro. Você está aí, Alana? Oi, gente, boa noite. Tô sim, é porque como eu vim do trabalho, aí eu tô no carro, então agora que eu cheguei efetivamente em casa para poder conseguir me situar na reunião. Então eu acho que eu entendi um monte de coisa, mas eu acho que uma das minhas primeiras questões, eu acho que pode ajudar bastante, eu gostaria de entender por que no caso da galera que precisa dessa aposentadoria, né? Porque inicialmente não é uma opção para mim. Eu pretendo justamente continuar trabalhando, encontrando formas dentro do meu próprio trabalho de me adaptar à minha condição. Por que tem que ter a aposentadoria tem que estar vinculada a alguma questão, no nosso caso, né? Mental, por exemplo, a trimotilaminúria, ela não entra no rol de enfermidades incapacitantes? É isso que eu gostaria de tentar entender. Não é isso. A questão da parte emocional, psiquiátrica, entra quando a gente não tem esse diagnóstico fechado da doença principal, entendeu? Então, a gente vai buscando outras vias, outras CIDs de enfermidade para que a gente possa aposentar aquela pessoa e ela conseguir aquele auxílio para finalmente conseguir fazer o tratamento. Isso não quer dizer que quando ela tiver o diagnóstico fechado, né, a gente não possa mudar o CID da doença, entendeu? Porque a tribetiominura primária, ela precisa de um exame genético que é muito caro e é difícil de acessar. Geralmente, para o plano cobrir, precisa que o médico geneticista faça o pedido, e também é um canal raro e é difícil de acessar. Se você conseguiu fazer o exame genético, e se você conseguiu passar com um médico geneticista para fazer o laudo, inclusive se deu sorte da sua mutação ser uma mutação que já é bem conhecida e que já fecha diagnóstico, porque às vezes tem casos de mutações inconclusivas também, que a ciência ainda não sabe classificar. Mas se deu sorte e o diagnóstico é trimotilaminúria primária, aí ia ser um caso legal para a gente criar uma jurisprudência. Né? Mas a Elzita é esse caso, gente. Ela tem um laudo ela tem um diagnóstico primário. Sim. É por isso que eu trago esse questionamento, entendeu? Porque ela tende. Eu quero que você entenda o seguinte: essas vias acessórias de outras enfermidades, de outros CIDs que a gente vai utilizar, é só quando a pessoa não tem ainda um laudo genético, algo que demonstre a mutação, certo? Você entendeu? Sim, entendi. Então, o que é ótimo, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não tem nenhuma outra questão. Lógico, essa doença automaticamente ela vai causar esses quadros de instabilidade emocional, isso é fato. Só que às vezes a pessoa não tem depressão ou tem ansiedade, mas não é um quadro de ansiedade generalizada que impossibilite ela de trabalhar, entendeu? Mas por conta da doença ela não consegue.
Exatamente, exatamente. Então, assim, para que a gente possa conseguir dar esse acesso logo a esse auxílio para a pessoa poder ter acesso ao tratamento, a gente vai buscando essas vias acessórias, entendeu? Sim, entendi. Outra coisa que eu ia perguntar é se já tem alguém que tenha conseguido alguma coisa na justiça relacionada a essa doença, porque ela é tão misteriosa, tão... Olha, a conclusão final no judiciário ainda não temos. Mas seria muito interessante, como eu estava falando aqui no início, que a gente conseguisse fazer esse levantamento de documentos, pegar um caso desse e até Exato. pedisse dentro de um processo uma audiência para que eu seja ouvido, a associação, né, o geneticista, para que haja um clarear para o magistrado, para o juiz, para que ele viesse entender, porque ele não é aquela pessoa técnica que vai entender a questão da enfermidade. Então, ele precisa que outros profissionais, que sejam técnicos, habilitados para isso, possam demonstrar isso para ele. Então, se a gente conseguir chegar até esse estágio, seria muito bom. O que eu tenho hoje é pessoas que estão ainda passando ali pela perícia do INSS, né, naquele estágio inicial de fazer o pedido na plataforma do INSS. Ainda não cheguei nesse nível. Sim, porque, por exemplo... Mas eu garanto que a gente tem muitas chances de conseguir. Sim, muitas chances. O que eu penso é porque a gente realmente ainda não tem profissional para poder respaldar, porque é profissional da área da medicina, para dizer para o juiz, olha, ela tem trimotilaminúria, mas o caso dela, os sintomas por conta da mutação são dessa forma, porque, por exemplo, o que a Eusita está falando aí, se a gente não soubesse mais ou menos como essa doença funciona, acharia até que ela está com alguma esquizofrenia, com alguma coisa, mas é exatamente assim, como se fosse alguma coisa tóxica no ar que faz as pessoas passarem mal, é exatamente assim. E Entendi. não necessariamente tem um odor. Sim, o odor não aparece. Entendi. Agora, Alan, seria muito interessante fazer também estudos, né, públicos a esse respeito, trazendo, não divulgando quem é a pessoa, o paciente, mas trazendo os casos, entendeu? Reunir, né, essa parte médica, geneticistas, para que haja essas discussões, porque esses fóruns, essas coisas, eles ajudam no processo judicial, entendeu? Seria muito interessante isso também. A gente esteve representando a MEBO Brasil no Congresso Brasileiro, no Encontro Nacional de Associações de Pacientes de Doenças Raras. E lá a gente conversou com alguns geneticistas, a gente pegou o contato de alguns geneticistas. Eu, pessoalmente, tenho conversado com vários outros geneticistas, porque eu sou geneticista também, não sou médico, mas sou biólogo geneticista, e tenho procurado os médicos geneticistas para falar desse assunto. Mas o que eu tenho visto é que a gente está muito à frente. Não tem pouquíssimos geneticistas que têm mais conhecimento do que nós no assunto. Então aí eu poderia dizer, olha, o que a gente já tem embasamento científico para afirmar, para provar, o que a gente ainda não tem. Entendeu? Por exemplo, essa questão do PATMI, de causar alergias em pessoas ao redor, essa questão ela tem alguma citação na literatura científica, mas é anedótico, é um relato ou 2 ou 3. Não é uma coisa assim que já foi feito os estudos suficientes para dizer que sim, entendeu? Mas eu não estou duvidando da Eusita e nem da Lana, não é isso, eu acredito. Mas é que eu acho que a gente precisaria, por exemplo, eu acho que eu afirmar que a trimotilaminúria está associada com depressão é muito mais fácil. Isso tem muito mais evidência científica do que dizer que o problema é de causar alergias em pessoas ao redor, entendeu? Sim, entendi. Agora, também outra coisa que seria interessante é aumentar não só pela CEAPOSE, nos canais mesmo de Instagram, os próprios pacientes trazer né, essa informação, fazer lives, tudo isso é bom, porque gera, né, autoridade, está ali, o Instagram da associação, né, está sendo divulgado, então tudo isso é prova. Tudo isso ajuda, entendeu? Falar a esse respeito, né, tirar dúvidas, todas essas coisas é um meio hábil para a prova. A gente está num trabalho de nos motivar, porque os pacientes eles têm uma questão de motivação e também de dificuldades financeiras também. Então,
muitos não têm emprego, e aí estão desmotivados. E aí alguns conseguem emprego, então eles não vão arriscar perder o emprego, tipo... Sim. Então, ele às vezes não tem horário hábil para gravação de vídeos, mas a gente tem feito uma produção de vídeos lenta, mas consistente. Tem traduzido materiais da MEBO dos Estados Unidos, a gente tem... e a gente está estabelecendo, na parte dos profissionais, uma rede de profissionais que aí vai ser capaz de fazer a coisa nadar de braçada, assim. Então, eu tenho um projeto de incluir vários profissionais, vários estudantes de medicina com a supervisão de alguns médicos para poder atender e olhar todos os materiais que a gente conseguiu, os prontuários que a gente conseguiu reunir nesses 3 anos de atendimento, e aí fazer uma publicação científica com isso tudo. Aí eu acho que a hora que a gente fizer isso, seria muito bom. A gente adquire uma credibilidade científica, porque a gente publicou, mostrou que tem uma seriedade, tem uma supervisão médica e tudo mais. Então, estamos trabalhando nisso. Vai dar certo. Acho que faltou a do Kaique só. Eu não sei se a Michelle ainda tem mais uns minutinhos. Tá. Mas eu posso fazer. Eu acho, essa pergunta a gente falou muito sobre o setor privado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o setor público, porque o profissional do setor público ele tem um pouco maior, tem a estabilidade, né? O que a gente pode fazer para poder, eu não vou dizer, para poder ajudar esse profissional, porque o profissional do setor público geralmente ele tem contato com muitas pessoas. O que a gente pode fazer? Porque não dá para pensar em home office no setor público ainda, né? Vai depender do tipo de regime que o servidor está. Ele é estatutário, se ele está ali com um contrato precário, sendo contratado por uma empresa. Estatutário, né? O estatutário ele tem várias possibilidades. Ele tem vários tipos de licença que ele pode tirar, né? Que ele pode usufruir para pelo menos passar um tempo fazendo um tratamento. Porque aí, no caso, como você mesmo disse, não vai caber um home office, mas eu até chamo um pouco a atenção, porque agora a administração pública está se voltando para isso. Não sei como é que está o Rio de Janeiro, certo? Mas a administração pública está se voltando. Geralmente, nesse caso aí, geralmente são as empresas públicas. Mas que bom que a administração pública direta está se voltando para isso, porque isso é ótimo, que englobaria os profissionais que estão nessa situação. Sim, estão se voltando para isso. Inclusive, caso o setor da administração esteja incluído nessa parte de home office, pode ser solicitado isso para o chefe imediato, né, ou para o RH, para que seja remanejado para o teletrabalho, ou trabalho home office, ou então seja disponibilizado, ele faça mesmo uso das licenças. Tem licença prêmio, tem licença por tratamento de saúde, tem vários tipos de coisas, e aí o que vai acontecer é até melhor nesse sentido, porque fica mais fácil dele se afastar e se aposentar. Mas eu vejo todas as outras opções que não esteja vinculada ao trabalho como um paliativo, sabe? A gente acaba fazendo a essência do nosso papel, que é tentar integrar. Exatamente. Só que o que acontece? Para poder, no caso, integrar o paciente dentro da rotina do trabalho, precisa muita coisa mudar dentro da própria empresa, seja no âmbito privado ou no âmbito público, certo? Eu acho que nesse exato momento, a gente ainda está buscando forças para que seja divulgado e conhecido a situação. Sim. Eu te falo que até um paciente oncológico, um câncer que é conhecido, muitas pessoas não têm nem ideia do que é uma vida de um paciente oncológico. Mas eu te falo, eu sou ex-paciente oncológica, estou há 7 anos em remissão, não tenho nada, mas eu tentei voltar, eu trabalhei na administração pública por 14 anos. Quando eu voltei para o trabalho, foi uma luta muito grande para que eu tivesse uma rotina. Imagina. Eu fui várias vezes discriminada, me colocavam para não fazer nada, ou então quando colocava era uma coisa porque achavam que eu não tinha capacidade. Então, tudo isso a gente olha, é olhado como doente. Então, até que eu conseguisse me reintegrar, eu achei melhor, não, eu vou me afastar, vou começar a adequar a minha rotina de outras formas. Então, eu fiquei trabalhando só no meu escritório, depois tentei voltar novamente, mas entendi que não era mais o meu lugar.
Tem coisas, às vezes, assim, não estou falando no teu caso, tá? Estou falando no meu. Tem certas situações que a gente precisa entender que onde é o melhor lugar para estar. É difícil perceber as nossas limitações, né? Até onde a gente consegue. Mas eu também fiquei com um quadro de ansiedade, uma série de coisas por causa do tratamento. Esse ano mesmo eu fiz uma mastectomia para tirar minha outra mama, né? Para evitar um câncer, uma volta de um câncer. Então, tudo isso mexe com a gente. Mas como até o momento a gente não tem conhecimento, assim, essa força de informação a respeito dessa enfermidade que a gente está tratando, melhor seria buscar a forma menos dolorosa para o paciente. Sabe aquela coisa de que você se guardar fica melhor no momento? Esperar o momento certo para poder agir? Porque vai melhorar a tua mente, o teu emocional. Tu vai ficar melhor para poder lutar por aquilo que tu queres, para que as pessoas saibam, para que vocês tenham voz e vez. Entendeu? Exatamente aquilo que a Eudita falou, porque é complicado, o emocional desregula, aí você começa a ficar com várias doenças psicossomáticas. Exatamente. E realmente, é o Exatamente. que você falou, tem que ver se aquele lugar não está te adoecendo. Exatamente. E assim, por experiência própria, vou te dar um testemunho, como as pessoas falam. Esse ano mesmo eu recebi um convite para chefiar uma assessoria jurídica no município aqui em São Luís, certo? Eu fiquei super empolgada. Falei, poxa, até que enfim olharam que de fato, o câncer não é um impedimento para mim. Né? Não é, eu não tenho mais nada, eu vou conseguir e tal. Aceitei. E assim, era uma rotina completamente louca. Trabalhava até tarde da noite. Eu conseguia fazer, só que eu percebi que a Michelle aqui dentro não estava mais, não podia mais viver aquilo. Eu percebi as minhas limitações. Eu poderia continuar? Poderia, para demonstrar para as pessoas que eu conseguia, que a voz do paciente e tal. Mas eu vi que a Michelle não dava mais. A minha limitação ali, eu tinha que parar e fazer aquilo que de fato dá para me fazer. Eu precisava me resguardar, a minha mente, o meu coração, e aí seguir naquilo que eu posso. Entendeu? Tem certas coisas que é melhor a gente se resguardar no momento e ganhar forças para poder lutar lá na frente. Porque não adianta a gente tentar lutar contra um sistema que não conhece a informação certa no momento. A gente precisa aquele trabalho de formiguinha, e pegando as coisas e construindo, semeando, até chegar no momento certo. Quando a gente chega no momento certo, aí consegue todas as outras coisas. É ter paciência. Maravilha. Michele, tem mais uma pergunta bem curta do Kaique, que mandou pelo grupo. Ele diz que se tem chance de processar um estabelecimento, caso ele tenha provas de que os funcionários desse estabelecimento falam do cheiro para outros clientes, enquanto ele está dentro do estabelecimento consumindo produtos de lá. Sim, pode sim processar não só o estabelecimento, como as pessoas que fizeram. Tá, porque é como se fosse uma discriminação, Isso, danos morais, uma ação de danos morais. Legal. Seria interessante fazer um boletim de ocorrência também, né, para registrar o dia, o fato, o horário, como aconteceu, falar com o dono do estabelecimento também, né, a respeito do que está acontecendo, e aí entrar com a ação. Tá. E sobre os suplementos? Que, pela minha experiência, ou pelo que eu conheço, o SUS não utiliza suplementos manipulados, né? E nossos pacientes fica mais econômico, às vezes é um conjunto grande de vitaminas que precisa pôr, e eles costumam trabalhar com suplementos manipulados, assim, de pôr vários princípios ativos, alguns até que não tem de outra forma. Seria possível pedir para o SUS para obter esses suplementos manipulados? Sim, é possível, e eu vou voltar na história da Carta Magna, né, na nossa Constituição. É um dever, uma obrigação do Estado, né, dar acesso à saúde e disponibilizar a medicação, seja o que for, para o paciente, principalmente quando há uma prescrição médica e há um dano para aquela pessoa. Tá legal, tá joia. Tá bom? Gente, eu acho que agradeço muito o tempo da Michelle, acho que já foi muito útil, muito enriquecedor.
Estou aqui à disposição, gente. E agora finalmente a gente conseguiu gravar, então a gente vai poder olhar com calma e juntar outras perguntas e estruturar vamos tentar as ações para fazer para conseguir avançar no sentido Tá ótimo. que a Michelle orientou. Tá bom. Gente, obrigada, assim, é um prazer sempre estar com vocês, ter essa troca, né, compartilhar. Acho que é uma troca de paciente para paciente, não digo nem advogado para paciente, é de paciente para paciente. Eu sempre me coloco no lugar das pessoas e eu acho que esse é o caminho, né? A gente se ajudar, entender, ouvir, acolher e buscar a melhor forma possível. Saibam que eu estou aqui à disposição. Tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Michelle. Obrigada, boa noite.